convite por estar aqui, participando desse evento que, para mim, é maravilhoso estar entre amigos. E parabéns a todos aí que, após a festa de ontem, já estão aqui para ouvir um pouquinho mais. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento conservador das lesões maciças do manguito. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com ombro, a minha grande frustração eram as lesões maciças, porque eu sofria muito por não dar o melhor para o paciente. Porque quando esse paciente chega, você tem muita limitação em como atendê-lo, porque a lesão é muito grande. Em geral, são pacientes mais idosos. Então, foi inicialmente, quando eu comecei a trabalhar no grupo de membros superiores, foi a minha grande frustração, eram esses pacientes. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da literatura e mostrar o que a literatura fala sobre o tratamento conservador. A primeira descrição da lesão do manguito, ela foi em 1834, quando escreveu como ruptura do tendão do ombro após uma lesão. Então, nós estamos falando de uma descrição aí bem antiga. Tem uma classificação que é a mais utilizada, que ela considera a maior dimensão, ela é baseada na maior dimensão da rotura do tendão. Então, a lesão maciça é considerada quando tem uma rotura maior que 5 centímetros. Essa é a classificação de Caulfield. Esses autores, eles relatam que, das patologias, a lesão do manguito rotador é a mais comum e que a lesão maciça aumenta com a idade. E os estudos concluem não haver uma relação entre lesão e sintomas. Então, isso foi uma surpresa para mim quando comecei a trabalhar com esses pacientes. Então, número significativo de pessoas com ombros assintomáticos, função completa e possuem uma lesão parcial ou total do manguito rotador. E esses autores relatam que não há diferença significativa na incidência da lesão entre grupos de pessoas com ou sem ombro sintomático. E essa relação, esses outros autores, são vários autores, eles citam que a presença de dor é mais importante do que o tamanho da lesão. Isso também, para mim, foi muita surpresa, porque, eu não sei, alguns que me conhecem mais próximos já sabem, eu sou tecnóloga em radiologia médica, trabalhei por 5 anos na área, e eu sou apaixonada por imagem. Então, todos os pacientes que vinham, eu olhava a imagem. E quando eu olhava aquela artropatia do manguito absurdo, eu não conseguia entender como um paciente tinha uma lesão tão grave radiológica e não tinha dor. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em conta, que a imagem é importante a gente conhecer, mas a gente não tem... É parecido com a artrose de joelho. Às vezes o paciente tem um joelho destruído e, funcionalmente, ele está muito bem. Então, a imagem é interessante, mas a clínica eu comecei a entender que ela é predominante. Quanto aos tratamentos das lesões maciças, são utilizados exercícios, eletroterapia, acupuntura, terapia manual, infiltrações, tape, e a cirurgia, tentativas de reparo do tendão e procedimentos de substituição. E até pela falta de um consenso de como direcionar o tratamento, como decidir se é cirurgia, se é conservador, em 2007, a Associação Médica Brasileira do Conselho Federal de Medicina, em parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, em conjunto, eles fizeram um projeto, que eles deram o nome de Projeto Diretrizes, que era justamente para criar uma diretriz de como tratar esses casos. E, nesse projeto, eles selecionaram 333 trabalhos relacionados diretamente a intervenções para tratamento das lesões no manguito. Esses trabalhos, eles tiveram uma avaliação super crítica, e desses 333, 11 referências pela maior força de evidência, consistência e relevância deram sustentações às recomendações da diretriz. A diretriz ela é muito direcionada ao cirurgião tomar a tomada de decisão. Mas tem um tópico desse projeto que era uma pergunta: o tratamento fisioterápico como alternativa ao tratamento cirúrgico possibilita bons resultados nas lesões do manguito? E dentro do projeto, eles, num estudo de melhor consistência, eles responderam que as evidências não sustentam o uso da fisioterapia como forma de tratamento alternativa à cirurgia nas lesões traumáticas do manguito rotador em pacientes ativos. Porque, na época, a mais recente revisão, foi possível somente incluir 5 estudos para análise. Um era relacionado a lesões maciças,
Os outros não relatavam a extensão da lesão e, devido à heterogeneidade desses grupos, não foi possível definir os resultados, sendo necessário novos estudos para ele estudar a questão. Ou seja, a questão da fisioterapia, nessa diretriz, ela ficou em aberto, ela não teve resposta porque não havia trabalho mostrando esse direcionamento. E, quando foi em 2007, teve uma revisão sistemática em que eles tiveram um questionamento de revisar as evidências dos exercícios terapêuticos para o tratamento das lesões inoperáveis do manguito. E a relevância do trabalho foi justamente por consenso no tratamento mais eficaz para essas lesões. E há consenso de que o resultado das cirurgias em idosos, em geral, é muito pobre, então a ideia era identificar essa questão. Desse trabalho foram 272 pacientes, com a média de obtidos em um mínimo de 7 semanas para o máximo de 7,6 anos, segmento. Não foram identificados estudos controlados randomizados adequados. Foram avaliados 111 estudos e 77 já foram rejeitados após a avaliação do resumo. Porque não tinha a espessura total do manguito especificada, terapia de exercício também não especificada e 10 estudos somente preencheram os critérios de inclusão. Dos 10 estudos, 4 eram específicos para lesões maciças do manguito, um teve um subgrupo com lesão grande do manguito, 5 não foram específicos quanto ao tamanho da lesão. Então, devido à heterogeneidade das medidas de desfecho, não foi possível combinar resultados. Então, em todos os estudos, foi relatada melhora nos scores de resultados, mas sem possibilidade de combinação. Quanto à terapia de exercício, eles sugerem que os exercícios definidos como alongamento e fortalecimento, quando incluído para uma parte de um programa de tratamento, tem um efeito benéfico para pacientes que possuem ombros sintomáticos e evidência radiológica ou artroscópica da lesão maciça. Mas, em relação à terapia de exercício, ficou em aberto. O exercício sozinho ou em combinação com outras intervenções? Qual terapia de exercício mais adequada? Qual a duração, intensidade, número de repetições? Quando começar os exercícios? Como deverá ser o progresso do programa de exercício? Tudo isso ficou em aberto, não se conseguiu resposta, porque não havia consistência nos trabalhos para responder a essas questões. Só que os trabalhos mostravam que os scores todos melhoravam. Então, toda a discussão por que o exercício pode ter um efeito benéfico? Modulação da dor? O fato de, quando você prescreve esses exercícios, você ensina outros músculos a executar e coordenar o movimento? Efeito terapêutico não é especificado nos músculos estruturalmente danificados e tendões? Efeito placebo? Relação de dominância dos membros superiores? Relação com evento traumático ou não? Então, ficou uma grande discussão e super em aberto, sem definir o porquê esses scores deram resultados positivos. Quanto ao tempo de tratamento, isso eles conseguiram definir, que entre os autores eles tinham consenso em 3 meses a 18 meses, também uma janela muito grande. Em 2006, foi feito esse estudo corte de 10 pacientes, em que eles avaliaram um programa de reabilitação nessa instituição com pacientes com lesão maciça do manguito. E no diagnóstico, eles avaliaram a elevação da cabeça do húmero, ou seja, a ascensão da cabeça ou perda de força do supra, infra e ruptura do tendão do cabo longo do bíceps. Foi realizada uma avaliação inicial e 12 semanas após. O programa foi fortalecimento do deltóide anterior e uma reabilitação funcional. E nesse estudo também os scores tiveram uma melhora e todos os pacientes apresentaram uma melhora que eles, no final do consenso, deu 82%. Quando foi agora o ano passado, em 2017, esses autores questionaram um pouco esse trabalho e eles procuraram nesse trabalho apresentar experiência com fortalecimento do deltóide anterior e comparar os resultados em relação ao estudo anterior. Então, foram 30 pacientes idosos com lesões irreparáveis, inscritos prospectivamente. Eles aprenderam como executar o programa de reeducação do deltóide anterior em casa em um período de 3 meses. As avaliações clínicas e radiográficas foram determinadas na primeira visita, o acompanhamento clínico estava disponível após 9 e 24 meses, e a falha do programa de exercício foi definida numa situação de abandono do programa por conta da dor ou a decisão do paciente em submeter ao procedimento cirúrgico. Dos 39 não completaram o programa de 3 meses devido à dor, eles não deram continuidade, e dos 21 que completaram o programa, houve significante melhora entre pré-programa de exercício
e escolha de resultado de acompanhamento entre todas as variáveis. No geral, o programa de reeducação do deltoide teve uma taxa de sucesso de 42. Mas, como conclusão, eles falaram que não conseguiram reproduzir a alta taxa do trabalho anterior. Os exercícios usados em ambos os trabalhos, eles são esses que eu, inclusive, tirei de um outro artigo, que é um da Acta Orthopedic, que são a fortalecimento do deltoide e o fortalecimento rotador interno e externo. Esse outro trabalho, ele foi um prospectivo randomizado, placebo e controlado, e que o objetivo era comparar um regime de exercício com o tratamento controle em pacientes com lesão maciça do manguito. Então, nesse estudo, randomizado, controlado com placebo, de 60 pacientes com confirmação radiológica de lesão maciça, em um hospital geral e 9 hospitais da comunidade. O programa A incluía programa de exercício individualizado, ultrassom, injeção de esteroides, se necessário, para dor e orientações. E o programa B continha ultrassom, injeções de esteroides, se necessário, para dor e orientações, só que não tinha os exercícios. Foram 6 sessões de tratamento para ambos os grupos. O exercício consistia em alongamento para melhora da elevação, exercício com resistência elástica para rotador interno e externo, como nos trabalhos anteriores, atividades para melhorar a propriocepção, correção da postura e adaptações de atividades funcionais. Dentro do exercício que eles evoluíram no trabalho, o paciente iniciava com o cotovelo flexionado, elevava o braço para uma posição vertical, controlava, oscilando um arco de 20 graus, utilizando 0,75 kg. Conforme o paciente ia conseguindo evoluir, eles iam elevando a cama até o paciente ficar sentado e realizar essa oscilação sentado. Quando o paciente conseguia, então, realizar essa atividade no decúbito dorsal, o encosto foi gradualmente inclinado até que ele fosse capaz de realizar na posição sentada. Então, esse exercício ele foi interessante para mim, porque eu não conhecia. Na verdade, nenhum trabalho anterior tinha relatado um exercício similar, ou seja, você fazer uma reeducação para o paciente conseguir essa elevação, e quando você faz o exercício, parece simplesinho, mas o paciente que ele está com dor, com limitação, ele tem medo de levantar o braço, ele tenta prender o cabelo se adaptando, ele tem dificuldade, às vezes, de lavar a cabeça. Então, na hora que você vai mostrando que ele consegue levantando ainda com peso, é interessante, porque quando eu comecei a aplicar, os pacientes chegavam super empolgados. Eu consegui agora colocar 2 travesseiros, 3 travesseiros. E, realmente, eu achei esse exercício bem interessante, que foi descrito nesse trabalho. E, do resultado, aqui a gente tem os resultados do grupo A com o exercício e do grupo B sem os exercícios. A conclusão é que o programa de reabilitação em pacientes com lesão maciça do manguito melhorou significativamente a dor, função do ombro em curto prazo, e foram mantidos ao longo do tempo, e os exercícios produziam uma melhora maior e mais rápida comparado ao grupo em que exercício específico foi emitido. O viés do estudo é que a falta dele ser cego. Então, o consenso foi que os procedimentos conservadores e técnicas cirúrgicas têm sido propostas para essas lesões. Há escassez de evidências publicadas sobre o uso de exercício específico para essas lesões. Então, tem até agora, ontem comentamos de algoritmos, comentamos de subgrupo. A próxima aula, que é a aula da Simone, ela vai abordar um pouco mais, e que não seria possível pelo tempo detalhar nessa aula. Ela vai detalhar um pouco mais e vai incluir as lesões maciças, para vocês entenderem um pouquinho essa parte da tomada de decisão. E há uma clara necessidade de estudos randomizados controlados que investiguem a eficácia do exercício nessas lesões. Durante o meu tempo no Hospital das Clínicas, o que eu percebi com as lesões do manguito, que é muito difícil fazer trabalho. Porque, assim, cada, 100 síndrome do impacto, cada 100 casos de ruptura de manguito, você tem, 5 casos de lesão maciça. E desses 5 casos, 3 estão morrendo de dor e quer operar. Então, assim, há uma dificuldade muito grande, mesmo que você tenha um volume muito grande de pacientes, e você fazer trabalho com lesões maciças. Então, quando a gente vai no congresso, a gente fica meio frustrado. Nossa, eu fico aqui 2 dias falando, 2 dias escutando, e todos os trabalhos que vocês apresentam aí, fala que não há consenso, não sei o quê, mas a gente tem que pensar na lesão. Então, assim, a gente atendia um volume de 75 a 80 pacientes numa manhã. E desses 75, 80, você tinha lá umas 5 lesões maciças, que alguns estavam, no caso crítico de dor, que tinha que controlar a dor para ir para uma cirurgia de substituição, uma prótese. Então, é muito difícil inserir um paciente desse num trabalho.
Essa é a minha experiência que eu tinha a passar. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada.